Voltaram-se e, dando com o doutor Jeremias, desbarretaram-se os dois credores. Tomando de profunda veneração, em seguida disseram que tanto não era doente o devedor, que lá ia andando na procissão, muito teso, pegando uma das varas do palio. Que tem isso? Interrompeu o médico. Ninguém lhes diz que está doente dos braços e nem das pernas. Do coração ou do estômago? Nem do coração nem do estômago, respondeu o doutor Jeremias, e continuou com muita doçura. Se tratava de negócios altamente especulativos, que não podia dizer ali na rua, nem sabia mesmo se eles chegariam a entendê-lo. Se eu tiver de pentear uma cabeleira ou talhar um calção, acrescentou para os não afligir, é provável que não alcance as regras dos seus ofícios tão úteis, tão necessários ao Estado. Rindo assim, amigavelmente, cortejou-os e foi andando. Os dois credores ficaram embasbacados. O cabeleireiro foi o primeiro que falou, dizendo que a notícia do Dr. Jeremias não era tal que os devesse afrouxar no propósito de cobrar as dívidas. Se até os mortos pagam ou alguém por eles, reflexionou o cabeleireiro, não é muito exigir aos doentes igual obrigação? O alfaiate invejoso da pilhéria fê-la sua cozendo-lhe este babado. Pague e cure-se. Não foi dessa opinião o mata-sapateiro, que entendeu haver alguma razão secreta nas palavras do Dr. Jeremias e propôs que primeiro se examinassem bem o que era e depois se resolvesse o mais idôneo. Convidaram então outros credores a um conciliábulo no domingo próximo em casa de uma dona Aninha, para as bandas do Rócio, a pretexto de um batizado. A precaução era discreta, para não fazer supor ao intendente da polícia que se tratava de alguma tenebrosa maquinação contra o Estado. Mal anoiteceu, começaram a entrar os credores, embuçados em capotes, e com iluminação pública só veio a principiar com o vice-reinado do conde de Resende. Levava cada qual uma lanterna na mão, a uso do tempo, dando assim ao conciliábulo um rasgo pitoresco e teatral. Eram 30 e tantos perto de 40, e não eram todos. A teoria de Lamb acerca da divisão do gênero humano em duas grandes raças é posterior ao conciliábulo de Rócio, mas nenhum outro exemplo a demonstraria melhor. Com efeito, o ar abatido ou aflito daqueles homens, o desespero de alguns, a preocupação de todos, estavam de antemão provando que a teoria do fino ensaísta é verdadeira e que das duas grandes raças humanas, a dos homens que emprestavam e a dos que pedem emprestado, a primeira contrasta pela riqueza do gesto, com a maneira rasgada e franca da segunda, the open, trusting, generous manners of the others. Assim que, naquela mesma hora, o Tomé Gonçalves, tendo voltado da profissão, regalava alguns amigos com os vinhos e galinhas que comprara fiado, ao passo que os credores estudavam às escondidas, com um ar de desenganados e amarelo, algum meio de reaver o dinheiro perdido. Longo foi o debate. Nenhuma opinião chegava a concertar os espíritos. Uns inclinavam-se à demanda, outros à espera. Não poucos aceitavam o alvitre de consultar o Dr. Jeremias. 5 ou 6 partidários deste parecer não o defendiam, senão com a intenção secreta e disfarçada de não fazer coisa nenhuma. Eram servos do medo e da esperança. O cabeleireiro opunha-se-lhe e perguntava que moléstia haveria que impedisse um homem de pagar o que deve. Mas o mata-sapateiro: senhor compadre, nós não entendemos desse negócio. Lembre-se que o doutor é estrangeiro e que nas terras estrangeiras sabem coisas que nunca lembraram ao diabo. Em todo caso, só perdemos algum tempo e nada mais. Venceu este parecer,
escutaram o sapateiro, o alfaiate e o cabeleireiro para entenderem-se com o Dr. Jeremias em nome de todos, e o concílabo dissolveu-se na patuscada. Terpsícore bracejou e perneou diante deles as suas graças jocundas, e tanto bastou para que alguns esquecessem a úlcera secreta que os roía. Eteu fugaces, nem mesmo a dor é constante. No dia seguinte, o Dr. Jeremias recebeu os 3 credores, entre 7 e 8 da manhã. Entrem, entrem! E com o seu largo carrão holandês e o riso derramado pela boca fora com um vinho generoso de pipa que se rompeu, o grande médico veio em pessoa abrir-lhes a porta. Estudava nesse momento uma cobra morta de véspera no morro de Santo Antônio. Mas a humildade costumava lhe dizer é anterior à ciência. Convidou os 3 a sentarem nas 3 únicas cadeiras devolutas. A quarta era dele, e outras, umas 5 ou 6, estavam atulhadas de objetos de toda a casta. Foi um mata-sapateiro quem expôs a questão. Era dos 3 o que reunia maior cópia de talento diplomático. Começou dizendo que o engenho do senhor doutor ia salvar da miséria uma porção de famílias, e não seria a primeira nem a última grande obra de um médico que, não desfazendo-nos da terra, era o mais sábio de quantos cá havia desde o governo de Gomes Freire. Os credores de Tomé Gonçalves não tinham outra esperança, sabendo que o senhor doutor atribuía os atrasos daquele cidadão a uma doença, tinham assentado que primeiro se tentasse a cura antes de qualquer recurso à justiça. A justiça faria por o acaso de desespero. Era isso que vinha dizer-lhe em nome de dezenas de credores. Desejavam saber se era verdade que, além de outros achanques humanos, havia o de não pagar as dívidas, se era mal incurável e não o sendo, se as lágrimas de tantas famílias. Há uma doença especial, interrompeu o Dr. Jeremias. Dr. Jeremias, visivelmente comovido, um lapso de memória. O Tomé Gonçalves perdeu inteiramente a noção de pagar. Não é por descuido nem de propósito que ele deixa de saldar as contas. É porque essa ideia de pagar, de entregar o preço de uma coisa, varreu-se-lhe da cabeça. Conheci isso há 2 meses, estando em casa dele. Quando ali foi o prior do Carmo, dizendo que ia pagar-lhe a fineza de uma visita. Tomé Gonçalves, apenas a prior, se despediu, perguntou-me o que era pagar e acrescentou que, alguns dias antes, um boticário lhe dissera a mesma palavra, sem nenhum outro esclarecimento, parecendo-lhe até que já ouvira outras pessoas. Por ouvi-la da boca do prior, supunha ser latim, compreendi tudo. Tinha estudado a moléstia em várias partes do mundo e compreendi que ele estava atacado do lapso. Foi por isso que disse outro dia a estes 2 senhores que não demandassem um homem doente. Mas então, aventurou o Mata, pálido, o nosso dinheiro está completamente perdido? A moléstia não é incurável, disse o médico. Ah, não é. Conheço e possuo a droga curativa, e já a empreguei em 2 grandes casos. Um barbeiro que perdera a noção do espaço e à noite estendia a mão para arrancar as estrelas do céu, e uma senhora da Catalunha, que perdera a noção do marido. O barbeiro arriscou muitas vezes a vida querendo sair pelas janelas mais altas das casas, como se estivesse ao rés do chão. Santo Deus, exclamou os 3 credores. É o que lhes digo, continuou placidamente o médico. Quando a dama catalã a princípio confundiu o marido com um licenciado, Matias, alto e fino, quando o marido era grosso e baixo, depois com o capitão Dom Hermógenes, e no tempo em que comecei a tratá-la com um clérigo. Em 3 meses ficou boa, chamava-se Dona Augustinha.
Realmente era uma droga miraculosa. Os 3 credores estavam radiantes de esperança. Tudo fazia crer que o Tomé Gonçalves padecia do lapso. E uma vez que a droga existia e o médico a tinha em casa, mas aqui pegou o carro. O Dr. Jeremias não era familiar da casa do enfermo, embora entretivesse relações com ele. Não podia ir oferecer-lhe os seus préstimos. Tomé Gonçalves não tinha parentes que tomassem a responsabilidade de convidar o médico, nem os credores podiam tomá-la a si. Mudos, perplexos, consultavam-se com os olhos. Os 2 alfaiates, com os do cabeleireiro, exprimiam este alvitre desesperado cotizarem-se os credores e, mediante uma quantia grossa e apetitosa, convidaram o Dr. Jeremias à cura, talvez o interesse, mas o ilustre Mata viu o perigo de tal propósito, porque o doente podia não ficar bom, e a perda seria dobrada. Grande era a angústia, tudo parecia perdido. O médico rolava entre os dedos e boceta de rapé, esperando que eles se fossem embora, não impaciente, mas risonho. Foi então que o Mata, como um capitão dos grandes dias, viu o ponto fraco do inimigo. Advertiu que as suas primeiras palavras tinham comovido o médico e tornou as lágrimas das famílias aos filhos sem pão, porque eles não eram senão uns tristes oficiais de ofício ou mercadores de pouca fazenda, ao passo que Tomé Gonçalves era rico. Sapatos, calções, capotes, xaropes, cabeleiras, tudo que lhe custava dinheiro, tempo e saúde. Saúde, sim, senhor. Os calos de suas mãos mostravam bem que o ofício era duro, e o alfaiate, seu amigo, que ali estava presente e que entisicava às noites à luz de uma candeia, zasquedarás puxando a agulha. Magnânimo Jeremias, não o deixo acabar, tinha os olhos úmidos de lágrimas. O acanho de suas maneiras era compensado pelas expansões de um coração pio e humano. Sim, ia tentar o curativo, ia pôr a ciência ao serviço de uma causa justa. Demais a vantagem era também e principalmente do próprio Tomé Gonçalves, cuja fama andava abocanhada. Por um motivo em que ele tinha tanta culpa como o doido que pratica uma iniquidade, naturalmente a alegria dos deputados traduziu-se em rapapés infindos e grandes louvores aos insignes e merecimentos do médico. Este cortou-lhes modestamente o discurso, convidando-os a almoçar obséquio, que eles não aceitaram, mas agradeceram com palavras cordialíssimas. E na rua, quando ele já não podia ouvir, não se fartavam de elogiar-lhes a ciência, a bondade, a generosidade, a delicadeza, os modos tão simples, tão naturais. Desde esse dia começou Tomé Gonçalves a notar a assiduidade do médico e, não desejando outra coisa, porque ele queria muito, fez tudo o que lhe lembrou por atá-lo de vez aos seus penates. O lapso do infeliz era completo, tanto a ideia de pagar como as ideias correlatas de credor, dívida, saldo, e outras tinham-lhe se apagado da memória, constituindo-lhe assim um largo furo no espírito. Temo que se me argua de comparações extraordinárias, mas o abismo de Pascal é o que mais prontamente vem ao bico da pena. Tomé Gonçalves tinha o abismo de Pascal, não ao lado, mas dentro de si mesmo, e não profundo, que cabiam nele mais de 60 credores que se debatiam lá embaixo com o ranger dos dentes da escritura. Urgia extrair todos esses infelizes e entulhar os buracos. Jeremias fez crer ao doente que andava abatido e, para retemperá-lo, começou a aplicar-lhe a droga. Não bastava a droga, era mister, um tratamento subsidiário, porque a cura operava-se
de dois modos, o modo geral e abstrato, restaurando a ideia de pagar com todas as noções correlatas. Era a parte confiada à droga e o modo particular e concreto, insinuação ou designação de uma certa dívida e de um certo credor. Era a parte do médico. Suponhamos que o credor escolhido era o sapateiro. O médico levava o doente às lojas de sapato para assistir à compra e venda de mercadorias e ver muitas vezes a ação de pagar. Falava da fabricação e venda dos sapatos no resto do mundo, cortejava os preços dos calçados naquele ano de 1768, com o que tinha 30 ou 40 anos antes. Fazia com que o sapateiro fosse 10, 20 vezes à casa de Tomé Gonçalves, levar a conta e pedir o dinheiro, e sem outros estratagemas. Sim. Assim como o alfaiate, o cabeleireiro, o cegueiro, o boticário, um a um, levando mais tempo os primeiros, pela razão natural de estar a doença mais arraigada, e lucrando os últimos com o trabalho anterior, donde lhes vinha a compensação da demora. Tudo foi pago, não se descreve a alegria dos credores, não se transcrevem as bênçãos com que eles encheram o nome do Dr. Jeremias. Sim, senhor, é um grande homem, brandavam em toda parte. Parece coisa de feitiçaria, aventuraram as mulheres. Quanto ao Tomé Gonçalves, pasmado de tantas dívidas velhas, não se fartava de elogiar a longanimidade dos credores, censurando-os ao mesmo tempo pela acumulação. Agora, dizia-lhes, não quero contas de mais de 8 dias. Nós é que lhe marcaremos o tempo, respondiam generosamente os credores. Restava, entretanto, um credor. Este era o mais recente, o próprio Dr. Jeremias, pelos honorários naquele serviço relevante. Mas ai dele, a moléstia atou-lhe a língua. Tão expansivo era de coração como acanhado de maneira, e planeou 3, 5 investidas sem chegar a executar nada. E, aliás, era fácil, bastava insinuar-lhe a dívida pelo médico usando em relação a dos outros, mas seria bonito? Perguntava a si mesmo, seria decente? Etc, etc. E esperava e ia esperando. Para não parecer que se lhe metia a cara, entrou a rarear as visitas, mas o Tomé Gonçalves ia ao casebre da Rua do Piolho e trazia-o a jantar, a cear e a falar de coisas estrangeiras, em que era muito curioso. Nada de pagar. Jeremias chegou a imaginar que os credores, ainda quando pudessem passar-lhe pela cabeça a ideia de lembrar da dívida, não chegariam a fazê-lo, porque a supunham paga antes de todas. Era o que diziam uns aos outros, entre muitas fórmulas de sabedoria popular. Mateus primeiro, os teus. A boa justiça começa por casa. Quem é tolo pede a Deus que o mate. Tudo falso. A verdade é que o Tomé Gonçalves, no dia em que falecera, tinha um só credor no mundo, o Dr. Jeremias. Este, no fim do século, chegara à canonização. Adeus, grande homem, dizia-lhe um mata ex-sapateiro em 1798, de dentro da segue, que o levava à missa dos carmelitas, e o outro, curvo da velhice, melancolicamente, olhando para os bicos dos pés, grande homem, mas pobre diabo, né? Então aqui a gente vê o exemplo da afasia na palavra pagar, né? A pessoa principal, ela não pagava, né? O personagem principal, Jeremias, não pagava, e aí quem fez o trabalho com ele foi o médico aqui no conto, mas é para ser uma sátira, né, obviamente, mas aqui ilustra bem, né, ele não sabia o que significava pagar e todas as palavras associadas a ela, ele não tinha símbolos verbais que correspondessem a ela e ele acabou esquecendo tudo. Então ficamos aqui com mais uma aula não, né, um grupo de estudos aqui pra gente se ajudar.